Acelera Aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Aí, podcast do Acelera Aí. Hoje um episódio aqui muito especial para mim, um cara que eu conheci há pouco tempo e já aprendi a admirar muito pela forma como ele pensa, pela forma como ele age. É um episódio bem especial com meu novo amigo Arthur Aguiar. E aí? Tudo bem, meu velho? Bem, graças a Deus. E você? Prazerzaço. Já era teu fã artístico no dia da live que a gente pôde conversar um pouco mais. Também aprendi a te admirar como pessoa, como olhar de negócio que você tem. Pô, pra mim é um prazer, cara, fazer parte desse podcast, né? Fazer parte desse legado que está sendo construído, né? Olhar daqui a, 10 anos, 15 anos e olhar para trás e falar, pô, eu participei disso aqui, tava lá, não desde o início, porque não deu, mas, tipo, tá no início ainda, né? Tá no início. Como startup, a gente é um bebê ainda. Um bebê. Nossa, então, é um bebê. Pra mim é um prazerzaço tá fazendo parte. Que reforçando pra ti, a audiência do Acelera Aí, que acompanha o Fala Aí, são de empreendedores, tá? É um conteúdo que eu foco muito em trazer da nossa vida, Arthur, aprendizado. Eu sempre vou registrando durante o nosso papo. Tá aqui, ó. Você que é empreendedor, é uma lição. Uhum. Então a ideia é que hoje a gente fazer um papo franco, sem filtro. Tá bom. Tranquilo, trocando experiência mesmo. E sempre que eu achar um gancho que eu possa fazer um alerta para o empreendedor que está nos assistindo ou ouvindo, eu vou destacar isso, tá bom? Maravilha. Eu vou começar o nosso papo, meu irmão. A gente conversou um pouquinho antes, a gente almoçou junto agora há pouco. E eu quero pegar o gancho do que a gente falou ali. Queria que você contasse para as pessoas como tudo começou na tua carreira. Artística, né? Artística. Cara, então, a minha história ela é muito Deus em tudo assim da minha vida desde sempre. Obviamente no início eu não sabia, porque eu não tinha esse entendimento, mas hoje eu tenho esse discernimento que o tempo todo foi Deus. Eu nadava, né? Fui atleta de natação muitos anos da minha vida. Tava voltando de um treino. Treinava no Botafogo, lá no Rio de Janeiro. No Botafogo? Eu treinava no Botafogo. Eu sou Flamengo, mas eu nadei a vida toda no Botafogo. Olha aqui. Eu nadei no Pinheiros, aqui em São Paulo, e nadei no Botafogo. E eu tava voltando de um treino, esbarrei com um ator na rua, o Antônio Firmino, que já faleceu. E aí, tudo começou ali. Aí eu fui, conheci o Espaço Cultural Felipe Martins, e aí comecei a fazer lá, em troca de trabalhar. Então eu trabalhava no Espaço Cultural e fazia o teatro. Aí depois entrei no Nós do Morro, fiz teste pro Nós do Morro, que era um projeto social dentro do Vidigal. Passei pro Nós do Morro e dali foi começando a minha carreira. Fui fazendo muitas peças, uma atrás da outra, vários espetáculos. Fiz um espetáculo que foi Os Melhores Anos das Nossas Vidas, com a direção da Bia Oliveira. É um espetáculo do Domingos de Oliveira. Era um espetáculo que eu amava fazer. Era um espetáculo que basicamente eu ficava em cena full time. Não saía de cena, acho que eu tinha uma saída de cena, mas ficava 2 horas em cena direto. Foi um espetáculo que me ajudou muito a me construir como ator, vamos dizer assim, né? Me deu muitas ferramentas, no teatro principalmente. E depois disso comecei a fazer muitas participações em TV, até eu conseguir fazer o meu primeiro personagem numa novela mesmo, que foi Rebelde, que é a Gabi, o nome dela, que estava aqui? Isso. É Gabi, né? Que a Gabi tava aqui, mostrou até uma foto de 2012, eu acho. 12 com autógrafo seu. Exatamente, que ela tirou comigo. E aí, Rebelde foi o primeiro divisor de águas, assim, na minha carreira artística, vamos dizer, né? Foi aonde eu consegui fazer uma novela do início ao fim, onde eu tinha um personagem pra chamar de meu mesmo. Sim. Foi onde eu consegui unir as duas coisas que eu mais amo fazer, que é atuar e cantar. Então você imagina, a gente gravava a novela durante a semana, final de semana rodava o Brasil fazendo show. Gravamos DVD, ganhamos disco de platina, de ouro, enfim. Foi uma experiência muito única. E é muito doido, porque ao mesmo tempo que eu acho que eu e todos nós que vivemos o Rebelde sabíamos que seria uma oportunidade única, uma experiência que jamais iria se repetir, eu acho que a gente não tinha dimensão do tamanho que era o Rebelde de fato, sabe? Sim. A gente sabia que a gente não ia viver nunca mais aquilo, por mais bem sucedido que a gente fosse. E eu acredito que todos nós somos muito bem sucedidos, todos os que fizeram parte do Rebelde, mas aquela experiência, daquele jeito, daquela maneira, a gente sabia que não ia ter como. Porque Rebelde foi muito marcante, assim, foi muito intenso, sabe? Às vezes eu paro, parece que eu durou 5 anos, mas não. Foi, tipo, estreou em 2011, a gente começou o processo em 2010, no final. E 2013
mais ou menos na metade do primeiro semestre, acabou a banda. Então, assim... 2 anos. 2 anos e meio, vamos colocar aí, sabe? No processo todo. Parece que foram 5 anos, 8 anos, de tão intenso que foi. Então, ali foi um primeiro divisor de águas, assim, na minha vida, o Rebelde. Depois de Rebelde, eu fiz alguns outros trabalhos na Record. Eu fiz uma novela que se chamava Dona Xepa, que era uma novela da TV Globo, que a Record comprou os direitos. Foi uma das novelas que eu mais amei fazer, era um personagem riquíssimo. A minha mãe era Ângela Leal, que é uma atriz fora da curva. A minha irmã era Thaís Fersosa, então a gente fazia um trio ali que era muito poderoso. Tivemos cenas maravilhosas, sabe? E ali também foi uma novela que me deu muita bagagem, assim, aprendi muito com elas, muito. A gente tinha cenas muito grandes, com muitas falas, muitas páginas, sabe? E depois de Dona Xepa, antes de Dona Xepa, eu fiz um telefilme na Record também, que foi produzido pela Academia de Filmes aqui em São Paulo, chamado A Tragédia da Rua das Flores. Era uma obra póstuma do Eça de Queiroz, super densa. Um menino, que era o meu personagem, o Vitor, que acabava se apaixonando pela mãe, sem saber que ela era mãe. E ela sem saber que ele era o filho. Nossa. Porque pra ela o filho tinha morrido num acidente de carro com o pai. E o tio, que era irmão do pai, escondeu isso a vida inteira. Ele foi criado pelo tio. E aí a vida passou, eles se conheceram numa balada, se apaixonaram, porque confundiram, né? Existia um negócio que eles não sabiam o que era e levaram pra esse lado. E aí quando ela descobre isso, ela acaba se suicidando, ela se joga. Então é uma obra bem pesada, sabe? E aí foi muito doido, porque eu saí de uma obra muito leve, que era Rebelde. Que era bem superficial, né? Era uma coisa bem superficial. Por mais que tivesse conflito, meu personagem tinha um conflito com a bebida, né? Com o alcoolismo ali, a gente abordava, mas era bem superficial, porque era uma novela pra adolescente, criança, não dava pra gente ir tão profundo. E aí saí direto pra essa obra do Eça de Queiroz, e aí depois fazendo Dona Xepa. E aí depois eu saio da Record e vou pra TV Globo pra fazer minha primeira novela, que foi a primeira fase de Em Família, uma novela das 9, a última novela das 9 do Manuel Carlos, com a direção do Jaime. E aí faço essa novela e na sequência já faço protagonista de Malhação. E aí vai. Aí depois vai Eita Mundo Bom, Outro Lado do Paraíso, aí vai indo. Eu vejo dois aprendizados aqui, né? Você falou uma coisa importante. Você entendeu que aquela fase do Rebelde era uma oportunidade única na tua carreira e que ela não ia se repetir naquela intensidade. Exato. Eu acho que você deve ter mergulhado nisso. Então fica essa dica. Eu tô vivendo um pouco disso hoje, cara. Tô em 30 anos de mercado. O que tá acontecendo na Acelera aí é único. Único. E as pessoas chegam pra mim, cara, você precisa correr tanto, você precisa trabalhar 16 horas por dia depois no estágio que você tá na tua carreira. Se eu analisasse friamente, não. Mas eu não vou perder a chance do que tá acontecendo na Acelera. E eu tô, cara. Eu chego todo dia às 7 horas da manhã na agência. Se precisar ficar até meia-noite, eu fico. E você sabe que eu falei isso pro Rodrigo, né? No aniversário dele, eu falei, cara, o que vocês desenvolveram, a ideia que vocês tiveram e que vocês estão criando é muito único. Tipo, parabéns pelo que vocês conseguiram desenvolver. Porque, cara, não tem, assim... É tudo que eu já falei na live, assim. Tem gente que não assistiu a live, mas, assim... Além de realmente ser um puta negócio pensando a nível de empreender, pra empreendedorismo, pô, beleza, vocês acertaram. Sim. Mas é que esse projeto vai muito além, cara. Porque você não tá só se beneficiando. Você tá se beneficiando também, porque é um puta projeto lucrativo, mas você tá... Cara, você tá escancarando a portas e você tá acelerando, que é o próprio nome, a vida de muitas pessoas. E não só das pessoas que estão empreendendo, de todas as pessoas que estão à volta delas. Todo. E todos os empregos que vão ser gerados através do dar certo dessas pessoas, né? Então, isso tá no nosso propósito interno, tá isso. A gente quer gerar prosperidade para todo o nosso ecossistema. Para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para os artistas, que a gente abre uma nova frente de geração de negócio para o artista também. Né? Porque eu vejo muito artista que no modelo antigo pega um talento que é incrível, que tem um poder de comunicação, de transformar uma marca e às vezes fica trancada num cofre. Né? E meio que inacessível no modelo tradicional de você levar esse conteúdo. E a carreira artística de vocês é incrível. E o artista, acho que ele ainda não conseguiu, o Brasil, tá? Entender o poder que tem isso. E hoje no universo digital, você trafega muito bem nos dois universos, né? Você fez uma carreira muito sólida e também hoje sabe surfar, vamos falar assim, nesse universo digital como ninguém. Mas tem muito artista que criou uma carreira incrível e tem atributos de marca incríveis para compartilhar e isso fica guardado num cofre. E o Acelera aí vem um pouco para
fazer com que o artista entenda que isso é um poder que ele conquistou. Não consegue isso do dia pra noite. Sim, com certeza. Muitos anos de carreira. Agora tem um outro aprendizado aqui que eu quero puxar. Esse eu peguei do nosso mini almoço antes, que eu acho que foi um gatilho aqui quando tudo começou, Arthur. Tá. Você me falou que você fez um teste no Nós no Morro, com mais de 1000 pessoas, e 30 foram aprovados. Cara, eu acho que um ponto importante da tua carreira foi nesse dia aqui. Conta um pouquinho dessa experiência desse dia, cara. Eu acho que o ponto importante da minha carreira foi um pouco antes disso. Foi quando eu parei de nadar e eu resolvi estudar teatro. Eu nunca vou esquecer disso. Boa. Porque foi o seguinte. Primeiro, eu não tenho e nunca tive plano B pra nada na minha vida. Nada. Inclusive, só fazendo um parênteses rápido, a gente tava falando sobre a minha mudança. Isso. Eu mudei de casa agora, dia 1º de novembro. E eu tive 2 meses pra me mudar. Eu tinha um prazo pra sair da casa que eu tava, que eram 2 meses. E eu tinha 2 meses pra achar uma casa. E eu achei essa casa faltando 4 dias pra eu sair da minha. E todas as pessoas à minha volta falavam... Eu vi milhões de casas. E casas muito bonitas. Mas eu pisava e falava, cara, não é essa casa, não é essa casa. E todo mundo falava, Arthur, fecha a casa, cara. Você não vai achar outra, pelo amor de Deus, o prazo. E eu falava assim, a casa vai aparecer na última semana. Tipo assim, eu acreditei até o fim. Eu não duvidei em nenhum momento que ela ia aparecer. Sim. E todo mundo falava, cara, fecha a casa, fecha a casa. E eu não fechava. Ou seja, eu tinha na minha cabeça que era... Eu vou achar a casa ideal pra mim, que eu vou pisar e vou falar, é essa casa. Então. E não desisti, eu sabia que tinha o melhor pra mim. E quando eu achei a casa, hoje com as pessoas, nossa, velho, que casa é essa? Por quê? Porque eu não desisti antes. Porque eu não troquei, eu não me permiti aceitar algo que não era o que estava pra mim. É isso. Você entende? E isso eu fiz em vários momentos da minha vida. Com 10 anos, quando eu fui pedir o patrocínio pra Xuxa, a mesma coisa. Mas minha mãe queria ir embora. Ninguém acreditava mais que a gente ia entrar naquele negócio. Pô, a gente passou o dia inteiro lá esperando pra entrar. Não conhecíamos ninguém, não estávamos em caravana nenhuma. Tivemos que esperar faltar alguém, faltou uma pessoa. Se eu tivesse desistido antes, não tinha acessado o que já estava prometido pra mim, era uma promessa aquilo. Só que só eu tinha o entendimento. Minha mãe não tinha, as pessoas à minha volta não tinham, porque isso foi colocado dentro de mim. E isso a gente faz em vários outros momentos da nossa vida. Às vezes Deus coloca um negócio dentro da gente e a gente começa a ouvir outras pessoas, e essas pessoas que querem o nosso bem, elas acabam tirando a gente da possibilidade de acessar essa promessa. Porque a gente desiste, a gente tem medo, a gente fica inseguro, a gente tem preocupações, a gente tem conta pra pagar, e tu fala, cara, eu vou largar tudo, vai, cara, porque isso tá dentro do propósito. E aí, falando um pouco do que você falou do propósito também, que você falou, a gente tem um propósito muito bem alinhado. O que eu acredito é que tudo, absolutamente tudo que a gente tem na vida, que existe propósito, acontece. Então, quando você tem um propósito bem definido, cara, de qual é o propósito, cara, não tem como não acontecer, porque você tá alinhado com o propósito. E aí, o que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas, elas querem fazer coisas que elas veem outras pessoas fazendo, que essas pessoas que elas veem são bem-sucedidas. Mas não é o propósito delas. Aí o que acontece? Por exemplo, se eu pego um cara, sei lá, eu quero ter uma empresa de limpeza, por exemplo. Aí eu vejo, sei lá, o meu melhor amigo tem uma empresa de limpeza que é a melhor que tem, o cara, pô, fatura milhões, tá bem pra caramba de vida. E aí eu falo, pô, esse cara aconteceu na vida, eu quero ter uma empresa de limpeza. Se eu pegar as mesmas pessoas que estão trabalhando pra ele, as mesmas, botar no mesmo prédio e eu ser o dono, não acontece. Não acontece, é isso. Por quê? Porque não é o meu propósito, eu não nasci pra fazer isso, cara. Perfeito. Então quando as pessoas entenderem, quando elas pararem de gastar o tempo delas querendo ser algo que elas não são, e querendo fazer algo que não foi feito pra elas, e entender qual é o propósito delas, o que ela é boa. Porque todo mundo aqui tem um dom. Sim. O que eu sou bom? Qual é o meu propósito? Quando você entende isso, velho, aí você vai. Só que as pessoas, elas querem... Às vezes as pessoas pensam assim, por exemplo, da empresa de limpeza. Eu não quero trabalhar com empresa de limpeza. Eu quero ter uma outra coisa, porque no status é melhor. Mas, cara, se você é bom nisso, qual é o problema, velho? Imagina você ser o melhor no que você faz. Se tu gastar teu tempo pra ser o melhor no que você faz, já é teu, Deus te deu essa parada. Entendeu? Você não acha, vou te provocar um pouquinho nesse assunto, não tá na pauta, mas vou te provocar. Você não acha que esse universo digital que as pessoas vivem hoje, de ficar muito tempo na tela, cria esse ambiente de você querer copiar algo, se espelhar em algo, em vez de buscar no seu interior o que você quer fazer? Lógico, porque você... Eu tenho essa sensação, eu vejo uma geração chegando sem propósito. Ela
Ela quer o benefício de algo que ela viu que deu certo. Mas não quer fazer o que precisa fazer para ter aquele benefício. Isso é óbvio. Mas assim, por que acontece isso? Acho que a nossa geração não teve essa questão. A gente sentiu, conquistou, enfrentamos. Porque o espelho era a gente. É isso. A gente não olha. Pensa o seguinte, ó. Você passa o dia inteiro no telefone, olhando. Então, quem é seu espelho? Quem você tá vendo. Então, você tá se espelhando aqui, ó, o tempo todo. E você não tá se olhando para saber o que você é bom, o que você precisa fazer. Mas voltando para sua pergunta, dali do divisor de águas, que se foi ali, eu acho que não. Eu acho que foi quando eu parei de nadar, comecei a estudar teatro e eu botei na minha cabeça. Eu lembro até hoje, cara, minha mãe falava, meu pai, todo mundo falava, Arthur, é uma carreira muito difícil, cara. Você não conhece ninguém, é super concorrida. Você já tem uma carreira na natação, você vai abandonar tudo pra fazer isso? Não faz sentido nenhum que você tá fazendo. Só que na minha cabeça, eu tinha tanta certeza, tanta convicção que era aquilo que eu queria e que eu devia fazer, que não existia um plano B do tipo assim, e se não der certo? Cara, não tem opção não dar certo. Porque dentro de mim era muito forte que eu precisava fazer aquilo. Então a minha pergunta era, o que eu preciso fazer para conquistar, ou alcançar, ou aprender o que eu preciso aprender para chegar onde eu quero? Perfeito. Essa era a minha pergunta. Só isso que eu fazia o tempo todo. Então eu fui me cercando de pessoas, frequentando ambientes que faziam sentido com o meu desejo. E aí o que eu percebo também, e eu já falei sobre isso também, as pessoas, elas querem acessar pessoas que elas admiram ou lugares, querem frequentar novos lugares, mas elas não abandonam nem as pessoas que elas estão frequentando, que elas estão tendo contato, e nem os lugares que elas frequentam para dar espaço para elas irem para outros lugares, entendeu? E outras pessoas. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, eu e você. Vamos supor que eu convivo com uma pessoa, com um grupo de pessoas que você não gosta dessas pessoas, não porque você não gosta pessoal, mas você não gosta, tipo assim, profissionalmente, você não gosta das atitudes desse grupo de pessoas. E eu sou um cara que quero acessar você. Vamos dar esse exemplo. Enquanto eu estiver nesse grupo, eu nunca vou acessar você. Porque você nunca vai olhar pra mim. Eu já faço parte desse grupo, mais que eu seja diferente desse grupo, você me colocou dentro dessa panela. Então, se eu quero acessar você, primeiro eu preciso sair desse lugar que já não me pertence mais. E eu vejo que as pessoas ficam muito na dúvida, pô, mas eu vou ser ingrato? Cara, depende. Depende de como você vai sair desse lugar e depende do que você quer e do que você quer se tornar. Às vezes, aquele lugar não te cabe mais porque você não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Você não se comunica mais ali. E a mesma coisa com lugares. Eu vejo as pessoas querendo frequentar lugares que elas ainda não frequentam, mas elas não deixaram de frequentar lugares que não fazem mais sentido com a caminhada delas, com o propósito delas. E aí isso aqui nunca consegue se encaixar. E aí nunca acontece. E ela fica sempre no quando. Pô, quando acontecer, quando não sei o que der certo, e nunca vai acontecer. Porque isso está muito... Tem um grande amigo que fala que exatamente esse ponto é o que determina o sucesso nosso na vida. É isso. Então, você saber o ponto de evolução que você às vezes tem que desconectar e ir pro novo. E parar de perguntar o porquê. Isso. Quando eu entendi que é muito mais interessante você não perguntar o porquê e perguntar o pra quê. Isso. Porque o pra quê ele te leva. Então assim, eu tô passando por uma dificuldade, tô num deserto. Em vez de eu ficar, cara, por que eu tô passando por isso? Por quê? Se eu perguntar pra quê? Porque quando você pergunta pra quê, você começa a ter um entendimento do que isso você vai aprender com isso, cara. Aonde isso aqui quer te levar? Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu levo muito pra minha vida. E aí eu acho que o grande divisor de águas foi quando eu realmente parei, eu botei na minha cabeça que eu ia aprender a fazer aquilo, então eu comecei a estudar teatro, eu comecei a fazer figuração, porque eu não tinha dinheiro para fazer curso de TV, tá? Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, se eu fizer a figuração, eu vou estar no ambiente propício para isso, que eu vou estar dentro da televisão. Você saiu do ambiente da natação pro ambiente daqui do... Eu vou estar dentro da TV. Imagina aqui, ó. Tá? A gente tá no podcast, quero trabalhar com audiovisual. Não tenho condição de estar aqui. Aí eu me ofereço pra você, sei que você tem um podcast, falo, cara, posso trabalhar lá, sei lá, enrolando os cabos, organizando tudo. Ou seja, eu tô aqui, ainda não trabalho com o que eu quero, que é isso aqui, ou ser um diretor, ou assim, não trabalho ainda com o que eu quero, mas eu tô no ambiente, beleza? Tô prestando atenção como funciona. Sei como o cara vai posicionar a luz, sei como que os atores ou as pessoas que estão ali, elas vão agir, como elas precisam se posicionar. Então você vai prestando atenção no todo. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu recebia para poder estar lá, fazendo figuração. Eu estava num ambiente onde eu aprendia o tempo todo,
Porque conectando com pessoas. Me conectando com as pessoas certas que tinham a ver com o que eu queria e fui aprendendo. Então, quando chegou a oportunidade de eu fazer a minha primeira participação numa novela, que foi inclusive foi numa Malhação, em 2009, eu ainda não sabia de fato como era o valendo da atuação com a câmera. Mas eu já sabia todo o resto. Eu sabia como funcionava o set, eu sabia como me posicionar para a câmera, como me posicionar para a luz. Eu já sabia. Eu já estava convivendo com aquele ambiente, entendeu? Então foi muito mais fácil. Então quando as pessoas falam para mim assim, para você é fácil, cara, porque hoje você tem dinheiro, você conhece gente, você tem fama. Só que as pessoas precisam entender que quando eu comecei eu não tinha dinheiro, eu não conhecia ninguém, eu não tinha fama, eu não tinha nada. Nada. E então assim, é possível você começar sem você ter nada. Só que para isso você precisa parar de perguntar por quê e começar a perguntar para quê. Que fica uma lição incrível aí para os empreendedores. Eu reforço dentro dessa tua frase, que eu vou adotar ela também agora, Arthur, uma que é minha, que eu falo sempre: a gente não pode ter medo do novo e muito menos compromisso com o erro. É isso. Quando você está disposto a mudar, vai dar coisa errada. Vai. Essa é a única certeza que você tem. Você não tem certeza se vai dar certo, mas que vai acontecer coisas que não vão dar certo no meio do caminho, é certeza. E como você lida com esses momentos é que vai definir o teu sucesso. E a gente, nossa mentalidade um pouco mais latina, a gente quando tem algum insight, alguma ideia, o empreendedor passa muito por isso, não quer largar o que dá errado, cara. Eu tive que largar na trajetória da Acelera aí, as 2 primeiras fases da Acelera deram muito errado, velho. Mas deram errado pra cacete. E a primeira delas eu insisti na emoção e não no racional. Perdi 1 ano do projeto, porque aí caiu a ficha. Cara, eu tenho que tentar. A gente tem que experimentar, tem que estar disposto a ir pra frente. Mas aí será que o erro é o erro? Então, mas quando você entende que ele não é um erro, é uma forma que você aprendeu de não fazer... Não, e também pra você... Eu costumo falar isso, não foi erro. Eu aprendi um jeito de não fazer o negócio. Isso. Ótimo, eu já sei como não fazer. Vamos pro próximo. Aí vem um acerto. Né? Mas tudo isso sempre uma coisa fundamental que fica aqui de recado. A força que dá para você superar tanto esse desafio do erro, qualquer momento, é o propósito. Acho que a gente tem isso muito em comum. É isso. Que faz toda a diferença. E aí, só finalizando essa história do Nós do Morro, o que aconteceu aí? Eram 1.000 tantas pessoas, não eram só 1.000, era, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil, sei lá quantas pessoas, para 30 vagas. Eu não tinha outra opção. Eu não tinha plano B. Eu não tinha dinheiro. Eu precisava estudar num lugar muito bom, com profissionais incríveis. E eu precisava, entre aspas, aprender rápido. Mas não é óbvio, a gente estuda a vida inteira, a gente nunca vai aprender tudo, mas aprender o básico, pelo menos, rápido. Então, eu fui muito... Eu nunca fui de colocar o peso do tipo assim, eu tenho que fazer, eu tenho que passar. Mas é tipo assim, cara, eu quero muito. O que eu preciso fazer? Eu quero é muito... Eu quero, tem muita força, cara. Muita força, o eu quero é muito fora. Então, eu era muito... Eu sempre... Acho que a natação me deu isso, né? O foco, a determinação, o fato de acreditar mesmo em mim, sabe? A confiança. Tipo, cara, não, beleza, eu sou capaz de fazer isso aqui. Se eu me dedicar, eu vou conseguir fazer. Então, eu acho que isso foi o que me... Eu acredito que isso que me impulsionou para conseguir estar entre esses 30, dentre tantas 1.000 pessoas para passar no Nós do Morro, e em 5 meses que eu tinha largado a natação para estar ali. Tinha pessoas que estavam comigo ali, que estavam há 8 anos no teatro, 10 anos no teatro e não passaram. Mas o que talvez diferenciou? Talvez eles também enxergaram, tipo, uma vontade, uma determinação. Eu acho que tudo conta. Não só, de fato, o talento ali. Eu acho que é uma junção de coisas, entendeu? Não adianta nada também a pessoa ter um puta talento, mas, pô, cara, você não vê que o cara tá com sangue nos olhos, que ele quer, que ele acredita, que ele vai fazer, vai usufruir daquilo da melhor maneira. Então... Hoje eu tenho um critério para contratação. A gente tá vivendo aí até virou notícia esses últimos dias, a gente contratou 80 colaboradores nos últimos 90 dias. E o principal critério que eu uso é a vontade do profissional. Porque a técnica eu ensino. É isso. Se o cara tem bom caráter e tem vontade, cara, eu não me preocupo se o currículo técnico dele é bom. É que você tem um dom. Eu tenho muita gente que tem técnica absurda, teve condição na vida de estudar nos melhores locais e o cara não tem a vontade. É porque a técnica você treina. Então, se você é um cara que é bom de treinar a equipe, se o cara tiver vontade, você treina ele. É isso. Agora, se o cara tiver a técnica sem vontade, como é que você treina o cara pra ter vontade? Não tem como, pô. É isso. Deixa eu ir para um outro capítulo. Contigo vai ser diferente. Eu sou obrigado a entrar nisso. Tá.
Que é, a gente faz um momento que a gente pergunta, cara, o que dentro do conceito do Acelera Aí, a gente fala, o quadro Acelerei. Tá. Qual foi o momento da tua trajetória que, cara, isso que acelerou o meu negócio? Eu quero vir numa coisa que é curiosidade minha também. Tá. Eu vou... Depois você pode até me responder essa tradicional que todo entrevistado respondeu. Tá. Mas eu quero que você me responda o seguinte. Big Brother. Tá. Quanto que ele transformou a tua carreira e o que você trouxe de aprendizado depois dele? O que aconteceu lá a gente sabe. Mas pra tua vida como negócio, o que você viveu lá dentro que você fala, meu, esse gatilho, isso eu trouxe pro meu dia a dia vivendo lá dentro daquela casa. Eu tive a chance como anunciante de ir lá conhecer a casa por trás, cara. É surreal. Né? É surreal. Eu andei lá por trás onde ficam as câmeras. Eu falei, cara, eu não teria estrutura emocional de ficar um dia dentro dessa casa. Não teria. Você ficou mais de 100 dias e ganhou o negócio. Você é vencedor ainda. Sim. Então, divide isso com a gente. Cara, eu acho que o Big Brother ele me deu a oportunidade das pessoas me conhecerem e principalmente conhecerem um lado que elas não conheciam. Sim. Principalmente, eu acho que da minha comunicação, né, da maneira como eu me expresso, os meus pensamentos, a minha oratória e tudo mais. Deu a oportunidade delas conhecerem o Arthur e menos os personagens que eu fiz, né? Então ela conhecia muito o artista dentro daqueles personagens e não conhecia o ser humano, o Arthur. Eu acho que o Big Brother, o pós-Big Brother, por ele não ter sido como eu gostaria que tivesse sido no primeiro momento, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu porque ela me direcionou para um lado que antes eu não pensava tanto, que era empreender. Como eu sempre trabalhei com muitas marcas, nunca tinha virado essa chave na minha cabeça do porquê não começar a montar os meus negócios. Porque é isso, eu sempre estava fazendo algum trabalho, sempre estava em alguma novela, ou série, filme, alguma coisa, ou cantando, e as marcas sempre fazendo publicidade, trabalhos, presença, enfim, na minha época tinha bastante presença, hoje tem menos. Mas, então sempre estava com a agenda muito cheia, então não tinha tempo e espaço para eu pensar numa outra oportunidade. E eu acho que esse pós, pela maneira como ele foi, ele me possibilitou, eu entendi, eu sou um cara que eu penso assim, eu sei o que eu quero, mas quando eu entendo que aquele caminho ele não é viável, eu não sou burro. Eu não vou ficar insistindo no caminho e dando cabeçada na parede. Então o que eu preciso fazer? Eu já sei o que eu quero. Só que nem sempre tem só uma forma de você conseguir o que você quer. Vou dar a volta. Isso aí. Então, tipo assim, beleza, a porta fechada. Você não desiste do eu quero, você só acha outro caminho. Em nenhum momento eu desisti. As pessoas falam, pô, mas aí você agora... Calma, cara. Eu não tô com essa mesma pressa que você. Tá tudo certo. Aqui não vai acontecer. Tá fechada. A pista está interditada. Caiu uma ponte, caiu uma árvore. Não tem como eu passar aqui. Tem que dar a volta. Vai demorar mais tempo? Vai. Mas eu vou chegar. Vou chegar e vou chegar melhor. Porque esse percurso tá me ensinando coisa. É um caminho que eu não... Porque o caminho que eu gostaria quando eu saí, que caiu a ponte ou a árvore, que está interditado, era um caminho que eu já conhecia. Talvez eu não ia aprender nada ali. Era um caminho meio que óbvio. Saiu do Big Brother, entrou cancelado, saiu campeão, quase 70% dos votos, maior votação da história de uma final, de número de votos. Acabou. Agora esse caminho é que eu já sei o que eu vou fazer. Só que eu tô indo por um outro caminho. Esse caminho eu não conheço. Eu tô conhecendo. E como eu tô conhecendo, eu tô aprendendo muitas coisas. Conheci um monte de gente que eu talvez não conhecesse. Perfeito. Mudei meu pensamento em várias áreas que talvez eu não mudasse. E isso possibilitou que eu começasse a me enxergar como artista e me enxergar como produto e marca diferente. Então agora eu vou começar a empreender. Vou começar... Quais são os negócios que eu posso fazer? O que bate com o meu propósito? O que bate com os meus pensamentos, os meus valores? Quais foram as pessoas que foram chegando até mim nesse processo que Deus foi colocando na minha vida? Eu falei, putz, faz sentido, isso aqui tá alinhado comigo. E a gente começou a construir coisas que a gente vai começar a soltar mesmo no ano que vem, 2024. Então 2023 foi um ano muito de plantar. A gente plantou, a gente quebrou a cabeça, o que vai fazer, o que não vai, o que faz sentido, o que não faz. Às vezes a gente começava um negócio e falava, cara, isso aqui não... Tinha alguma coisa que falava, cara, isso aqui não tá alinhado 100% com a gente. É ótimo, mas não vai rolar. Vamos abrir mão? Vamos abrir mão. Então acho que... eu falei, não tem compromisso com o erro. Então é você também aprender o que
você precisa também abandonar. Porque eu sempre digo assim, eu não acredito que existe um negócio ruim como empreendedor, um negócio ruim. Tem um negócio que não é pra você. Sim. Ele pode ser maravilhoso, mas não é pra você. É maravilhoso pra você, mas não é maravilhoso pra mim. É isso aí. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo desse ano, sabe? Então, eu acho que o Big Brother, ele me trouxe essa oportunidade. Eu demorei pra ter esse entendimento. Vamos lá, o Big Brother acabou dia 27 de abril de 2022. Eu demorei aí pelo menos o restante do ano inteiro de 2022 pra eu entender que aquele caminho não ia funcionar. Então, assim, eu tô falando hoje, as pessoas falam, ele virou a chave rápido. Não foi tão rápido. Mas eu eu optei por virar essa chave. Porque eu poderia estar até hoje reclamando da mesma coisa e estar no mesmo lugar. De todos os caminhos que você traçou aqui, minha sensação é que é onde você recebeu mais inputs externos. Foi onde eu mais cresci como pessoa também, cara. Mas você deve ter gente tentando te empurrar pra tudo quanto é lado, né? Sim. Deve ter sido um esforço aí mental. Foi. Pra eu não sair. É isso. Isso, também foi. E me conta só pra gente fechar isso, mais uma curiosidade. Cara, mentalmente, que eu te falei, eu tava ali dentro vendo o que tava acontecendo. Eu fui na edição, acho que foi 2008, 2009 que eu conheci a casa. Cara, qual o tamanho do esforço mental quando você tá ali dentro, cara? Porque as pessoas falavam que você era jogador, você não era jogador, você era um puta de um estrategista. Você tinha uma leitura ali muito clara e acho que o eu quero tava desde o primeiro dia. Você entrou lá sabendo que você ia ser campeão. Isso foi a tua diferença, velho. E você sabia ler, você tinha uma estratégia ali. Você não era um jogador, tinha gente que tava ali jogando, você tinha uma sua estratégia. Mas qual que era o tamanho do esforço mental lá dentro, cara? É o seguinte, eu sempre falo que quando a gente tem bem definido qual é o nosso objetivo, dificilmente algo externo afeta a gente. Isso. Então as pessoas me perguntam muito, cara, como que você conseguia nas segundas-feiras no jogo da Discord as pessoas falarem um monte de coisa pra você e você manter a sua paz, responder firme, responder o que tem que responder, mas sem se exaltar, gritar. Foi ali que você ganhou, né? Você sabe? Sei. Tem 2 pontos aí. Primeiro, eu não sou essa pessoa que grito, me estresso. Cara, é muito difícil. Minha mãe tá aqui e pode falar que eu sou um cara que... Eu já não sou esse cara. Então já começa aí. Segundo, eu tinha muito bem definido qual era o meu objetivo. Então assim, você tá falando algo sobre mim, que eu sei que não é verdade. Você tem poder pra me tirar da casa? Nenhum. Quem me tira é o público. Eu tenho que convencer você de que você tá errado? Sério? Não, eu tenho que convencer o público. Então, beleza, você falou a sua narrativa? Terminou? Qual é meu objetivo? Convencer o público. Eu vou dar a minha narrativa. O público vai decidir se faz sentido ou não. Mas é uma força mental muito grande. Você não... Não, mas é por isso, porque quando você tem um objetivo... Sim, vamos lá, vou te dar um outro exemplo que eu dou na minha palestra, por exemplo. Toalha molhada. Você é casado? Sou. Casado, vamos lá. Os casais sofrem muito com isso. Não sei se você sofre, mas os casais, a maioria sofre. Toalha molhada na cama. Com certeza. Beleza. Porrada. É isso aí. Por que acontece a briga da toalha molhada? Você sabe por que acontece? Não. Porque o objetivo não tá alinhado, o que você quer não tá alinhado com a tua ação. Tá desalinhado. Qual é o seu objetivo principal? Que a sua esposa não deixe mais a toalha molhada na cama. Esse é seu objetivo. Só que quando você vai comunicar, o que você comunica? O oposto. Porque você vai pra briga com ela. E brigar com ela, ela vai jogar uma outra coisa na sua cara e virou uma outra briga que nem é mais a toalha. Tá certo. Virou outra coisa. Então, quando você tem um objetivo bem definido, o que tá de fora não muda a sua agenda, não muda o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu quero que a minha namorada ou a minha esposa, sei lá, não deixe mais a toalha molhada na cama. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, entender, esse problema é meu ou dela? Você sabe de quem é esse problema? É meu ou dela? Ela deixa a toalha na cama molhada, é meu ou dela o problema? No caso é dela. Não, o problema é meu. Quem se incomoda? Ela se incomoda com a toalha? Tá certo. Ela não se incomoda. Ela não tá deixando ali de propósito pra me provocar. Ela não se incomoda de tomar banho com a toalha molhada e fedendo. Ela não se incomoda de o lado da cama dela tá molhado. Ela não se incomoda. Ela não pede pra você, posso jogar com a tua toalha? Posso dormir no outro lado da cama? Ela não se incomoda. Pra ela, cara, tanto faz. Tá tudo bem pra ela. Pra você, não. Então, o problema é teu. Então, você tem dificuldade de lidar com essa bagunça dela. Ela pode melhorar? Pode. Ela pode não ser bagunceira? Pode. Mas não vai ser você brigando com ela que ela vai deixar de ser. Então, quando você chega pra ela e você comunica que esse é um problema seu, imagina você chegar pra sua esposa e falar assim, amor, perfeito. Eu tô precisando da sua ajuda, porque
A toalha na cama me incomoda tanto. Eu tenho um problema tão grande com isso. Ah, você sabe, eu sou organizado, sou chato, pronto. Você já não tá mais culpando ela. A culpa é sua. Ela já tá aberta pra te ouvir. Concorda? Concordo. Ela não vai te jogar outra coisa na cara. Aí você fala, cara, eu tô com essa dificuldade. Como que você acha que você pode me ajudar com isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? Ela já tá aberta, cara. Aí você vai pensar junto. Aí você começa a perguntar, por que ela faz isso? Por que você faz isso? Só pra eu entender. Ela vai falar, pô, sei lá, eu tomo banho, saio do banheiro, boto na cama e vou no closet trocar de roupa. E depois eu esqueço. Aí você vem com uma solução pra ela, que a solução tem que ser sua. Você vai falar, e se você escolhesse a sua roupa antes de tomar banho e levasse pro banheiro? Será que ajudaria? A toalha nem ia sair do banheiro. Você entendeu? Perfeito. Então você começa a criar estratégias pra solucionar o teu problema, que esse problema é teu, não é dela. Antes de casar com você, ela sempre fez isso. E pra ela tava tudo bem. Então, é isso. Quando você tem um objetivo muito bem definido do que você quer, é muito difícil alguém de fora te tirar desse objetivo. Mas você tem que ter esse objetivo bem definido. Então, o Big Brother, ele é muito isso. Tipo, cara, você quer entrar na casa. Qual é o seu objetivo de entrar na casa? As pessoas muitas vezes só querem entrar. Mas qual é o objetivo? Dentro de um jogo da discórdia. O meu objetivo principal em entrar no Big Brother era mostrar quem eu era de fato, mostrar que o que aconteceu na minha vida pessoal era um fragmento de quem eu era e não quem eu era. Aquilo não era eu, era um fragmento da minha história. E era mostrar para as pessoas que, independente do que aconteça na sua vida, você nunca pode se resumir a um fato, cara. Claro. Então, tipo assim, ninguém é uma coisa só. Ninguém. Eu conheço uma pessoa que eu sou isso. Ninguém, pô. O ser humano é complexo pra caramba. É múltiplo. Então, esse era o meu principal objetivo. Quando você falou assim, você sabia que você ia ser campeão? Não, eu não sabia. Mas eu tinha muita certeza de quem eu era. E saber quem você é, não é você saber sobre as suas qualidades. Porque isso aí, cara, desculpa, isso não é você saber quem você é. Saber quem você é saber quais são os seus problemas, suas dificuldades, seus defeitos. Porque se você souber esse seu lado que não é tão legal, ou que você precisa evoluir, você sabe por onde as pessoas vão entrar. Quando você só sabe o lado positivo, você fica vulnerável. Você não sabe, você não se conhece, pô. Por onde vai vir o ataque? Por onde as pessoas vão te derrubar? E eu gosto de usar muito o exemplo do filme do Eminem. Você já assistiu 8 Mile? Já. Por que ele ganha no final? Porque ele já sabe que o cara vai falar da vida dele. Quando ele entende, quando ele fala assim, cara, esse cara vai falar da minha vida, ele vai falar que a minha mãe é prostituta, que eu moro no trailer, que a minha mãe é drogada, que eu não tenho vida, que eu não sei o quê. Quando ele entende isso, ele fala assim, opa, você vai falar disso? Então deixa eu falar. E aí a narrativa é dele. E aí ele acaba de falar e fala, agora fala aí da minha vida. Quebrou, o cara não tem mais nada pra falar. Então, quando você consegue saber quem você é, cara, resolveu. Se você sabe quem você é e o que você quer, acabou. Agora, você teve um controle emocional ali gigante, cara. Cara, mas por isso, mas é isso que eu tô te falando. É por isso, quando você tem definido... Não, eu entendo o racional. E é fantástico, tá? Acho que você conseguiu traduzir aqui, e pro empreendedor que tá assistindo a gente, o negócio é sobre isso também o tempo todo, né? Você saber exatamente quais são as suas fraquezas do teu negócio, saber exatamente quais são as suas fortalezas. Num ambiente concorrencial, você tem que saber quais são as fortalezas e as fraquezas do seu concorrente. Quando você aprende a ler isso no mercado, você fica invencível, né? Eu já operei grandes redes de varejo e eu acho que uma das virtudes que eu tinha era de ler muito o meu concorrente. Eu sabia exatamente, cara, não adianta eu pegar aquele concorrente que sabe fazer, tem uma variedade de produto muito maior do que a minha e vou brigar no território da variedade? Era burrice. Então eu ia lá e brigava no que era o contraponto dele. Se ele tem muita variedade, ele não é agudo nos produtos principais. Ninguém consegue ter a maior variedade e ser agudo nos produtos Hero. Então eu vou focar aqui no meu negócio nos Heroes. Eu vou ter uma profundidade no produto campeão que esse cara não tem. E eu não brigo no território da variedade com ele. E sempre foi uma estratégia de negócio que sempre deu muito certo, né? É o que você está falando. Primeiro se conhece, né? Para você poder ir. Mas tem um lado emocional no meio dessa história, cara. E eu acho que o lado emocional, cara, eu me fortaleci muito no confinamento. As pessoas falam muito que o confinamento derruba, mas no meu caso ele me fortaleceu, pra mim, tá? Eu levei 2 livros pro confinamento. Eu levei um livro da Camila Vieira, que se chama Viva Sua Real Identidade, que me ajudou muito, e a Bíblia. Foram os 2 livros que eu fiquei lá os 15 dias, sei lá quantos dias eu fiquei confinado, só fazendo isso.
me fortaleceu muito. E você abriu o nosso papo falando de Deus. Essa tua conexão com Deus veio desse momento? Ou não, já vinha antes, mas... Intensificou e assim, hoje eu percebo que isso já existia desde, assim, pelo menos assim, que eu lembro, desde a época da Xuxa, por exemplo, quando eu fui pedir meu patrocínio com 10 anos, porque não é normal. É sobrenatural um menino de 10 anos ir num programa sem conhecer ninguém, sem ter nenhum contato, pedir o patrocínio para a pessoa mais icônica que tinha na televisão naquela época. A Xuxa sempre vai ser a Xuxa, mas naquela época a Xuxa era muito a Xuxa. Então, tipo assim, como que você chega até a Xuxa? E como que você sai de lá com o patrocínio? Como? Não tem outra explicação, cara. Se não for Deus. Com certeza. Então eu acho que hoje eu tenho esse entendimento, que já existia essa conexão, esse cuidado, assim, nos detalhes de Deus, assim, comigo, sabe? Eu tenho que mandar um recado aqui para os nossos ouvintes. Se vocês estão gostando do Fala Aí, clica, curte, compartilha. É a forma como a gente pode continuar produzindo esse conteúdo para vocês. A gente está no Spotify, a gente está nas principais plataformas. A nossa ideia aqui é ter esse papo reto, franco, sem filtro e podendo sempre tirar algum aprendizado que possa fazer com que você evolua o teu negócio. Então curta bastante, compartilhe, que isso nos dá força para continuar produzindo toda essa estrutura aqui para vocês. Eu tenho agora vamos falar um pouquinho da Acelera Aí, tá? Para a gente não estourar o tempo que você tem com a gente. Primeiro, um quadro que a gente chama de Fala Aí Invertido, Arthur. O que é o Fala Aí Invertido? Pode fazer a pergunta que você quiser para mim. As pessoas, eu nunca aviso isso antes, porque eu quero que seja espontâneo. Cara, pode perguntar qualquer coisa. Como que você imagina o Acelera Aí daqui a... Eu não vou falar 10 anos, não. Daqui a 2 anos. De 2 anos. Ótima pergunta. Eu tive nessa semana num outro podcast, num amigo meu do Amuri, que ele tem um projeto que chama Investidores VC. E ele me perguntou qual era o futuro da comunicação. Né? Eu respondi para ele de forma muito sincera: ninguém sabe. Se tem uma profissão hoje... Muito bom. Tem uma profissão hoje. Se você fizer medicina, a turma que fez, meus amigos que fizeram medicina, quando eu me formei há 20 e poucos anos atrás, engenharia, advocacia, eles fazem exatamente o que eles aprenderam lá atrás. Eu fiz comunicação e publicidade e nunca pratiquei o que eu aprendi lá atrás. Quem está estudando hoje em comunicação não vai praticar absolutamente nada do que está aprendendo daqui a 2, 3 anos, porque é uma área que vai virar... Não é nem virar de ponta cabeça, ela vai ir para outra dimensão. A forma de fazer comunicação que a gente aprendeu, que era uma forma de você falar de uma maneira macro e conseguir fazer com que as pessoas entendam um posicionamento de forma macro, ela não existe mais. Não. Eu vou ter que aprender a fazer isso de forma totalmente individualizada. Eu tenho que falar com o Arthur de um jeito, tenho que falar com o Alan de outro, vou ter que falar com a Maria de outro. E as marcas não estão preparadas para ter esse tipo de conversa. Né? E outro desafio da nossa indústria eu tenho que também estar preparado a responder. A gente era um monólogo, né? Sempre a área de branding, a área de comunicação, sempre foi eu empurro algo que eu quero construir no modelo mental das pessoas. Não existe mais goela isso. abaixo. Não existe. Não existe. Então, assim, ninguém... mas já sabe o que vai acontecer. Não sabe. Então a gente vai viver uma transformação que eu considero a maior oportunidade da minha carreira profissional. E a tese da Web3, que eu estou estudando muito há 3 anos, que é essa questão da fragmentação. Né? Você tem que estar preparado para operar de uma forma muito fragmentada. E nesse ponto eu acredito que a gente no Acelera Aí está um passinho à frente, bem pequeno, tá, Arthur? Não falo que eu estou muito à frente não, mas a gente... Tô vendo uma parede que todo mundo vai bater nela, porque esse modelo tradicional não vai existir mais em questão de 2 anos. Foi isso que eu botei 2 anos. E a gente deu um passinho pro lado. Eu ainda não sei o que vem depois do muro. Mas a gente já não vai bater no muro como muita gente vai bater. E o que eu indico hoje muito, todo mundo fala da inteligência artificial. A inteligência artificial é só uma ferramenta, cara. Como era o Photoshop lá atrás, como era o Fotolito lá atrás. Não é sobre isso. É sobre você pensar como que você consegue individualizar o papo. Sim.
Como é que você vai conseguir fazer isso? E em escala também, né? Em escala. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. E aqui, para mim, a gente vai... Se você olhar a história da internet, que teve o epicentro ali entre 96 e 2000, as marcas que são líderes hoje, Google, Amazon, elas todas nasceram nesse quadrante aqui. Sim. E elas, 20 anos depois, elas dominaram o mundo. Escreve um negócio aqui, a gente vai falar daqui 20 anos. As marcas que entenderem esse movimento mais rápido, entre 2024 e 2028, elas vão liderar o próximo ciclo. Uhum. Tá? Então, eu me motivo todos os dias de estar vivendo esse momento, porque a gente pode estar criando coisas aqui que vão dar um norte aí na próxima geração. Incrível. E é isso que eu acho que vai acontecer. Boa. Obrigado pela pergunta. Imagina. Pergunta muito boa. E aqui, ainda só seguindo aqui pra gente ir nos nossos 5, 10 minutos finais, eu gostaria de entender, cara, por que você acreditou no Acelera aí? Por que eu acreditei? Acho que é um pouco do que eu falei na live. Eu acredito muito que... É que a nossa audiência pode não ter tido Sim, na live. não, vou repetir. Isso. Só tô falando só pra você lembrar. Eu acredito que é assim, ó. Que a gente não tem que... Não é uma moeda de troca, do tipo, eu faço se você fizer pra mim. Eu não acredito nesse modelo, tá? Eu acredito assim, eu faço. O que tiver que voltar pra mim, vai voltar. De uma outra forma. Eu acho que eu ganhei muita coisa. Acho que Deus foi muito bom comigo, sabe? E eu não tive muitas pessoas pra me ajudar. Se eu tenho a oportunidade de estar dentro de um lugar onde eu posso potencializar, mudar a realidade de pessoas através do que Deus já me deu, por que eu não vou fazer isso? Se existe, porque assim, uma coisa é, eu quero ajudar e não sei como. Não existe acelera aí, vamos lá. Eu quero ajudar, putz, não sei como é que eu vou fazer? Cara, beleza, existe um desejo, eu não sei como fazer. Chegou isso até mim. Cara, tem um jeito, é esse aqui. O que você acha? Faz sentido? Não faz? Pô, faz sentido. Eu vou devolver para as pessoas o que foi dado para mim em abundância, vamos dizer assim. Sim. Então, para mim faz muito sentido eu estar num lugar onde, sim, eu vou ser remunerado por isso, sim, faz parte do meu trabalho, mas além disso e sobretudo, eu estou fazendo o bem para muitas outras pessoas. O meu pastor ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, ó, não existe ninguém bonzinho, existe pessoas do bem. Isso aí. Então assim, ninguém é bonzinho, nem eu sou, nem você, sim, ninguém. Claro. Mas podemos ser pessoas Queremos do bem. Fazer Entendeu? o bem, é isso aí. É isso. Então eu acho que o Acelera aí, ele é uma oportunidade, cara, que a gente tem de ajudar outras pessoas, sendo remunerado por isso, mas acelerando muito a vida dessa pessoa. A gente sabe, a gente já conversou, um cara que tem uma pequena empresa, ele nunca, a gente estava falando sobre isso no almoço, o cara ele tá muitos passos atrás de conseguir ter acesso a isso, ele nem sabe que existe. Às vezes isso o negócio no dele é universo. levar 5 anos pra ele talvez ter a chance de ter uma conversa. Talvez. E a gente faz isso, assim. Cara, sensacional. Eu queria fazer um registro aqui de como é importante, né? Tudo que você me falou aqui hoje, Arthur, conecta com um sentimento que eu tive naquela live. Cara, eu quero fazer esse registro público aqui, se você me permitir. A gente tem grandes nomes, né? Ali naquele dia da primeira live do Acelera aí, nomes incríveis participando. Mas eu preciso registrar aqui um ponto. E que ele conecta com tudo que a gente falou aqui. Propósito, o eu quero, a sua determinação, a forma como você pensa. Cara, nada teve tanto engajamento na primeira live do Acelera aí quanto quando você entrou. Pô, você entrou na live, a audiência, deu a porrada, mas ficou, cara. Né? E é normal, a gente faz para clientes grandes, a gente faz isso. Foi a primeira que a gente fez para nós mesmos, né? No Acelera aí. E, pô, perfis com 30 milhões de seguidores, 25 milhões de seguidores, tanto faz a quantidade. Dá um boom, e é normal isso, né? Você tá ali, você entrou, não conectou com aquele assunto, você sai. E, cara, ficou registrado na minha memória duas coisas. O teu lançamento na plataforma foi disparado, o que gerou mais engajamento, e a tua participação na live foi disparada, que conectou mais as pessoas ficaram. Uma live commerce, não lembro de ficar 3, 4 mil pessoas, um assunto que é super nichado, né? Falar de publicidade, de campanha, foi sensacional. E para mim esse papo nosso hoje foi esclarecedor, porque isso não é à toa, né? Essa audiência sua engajada, porque é isso, é você não faz um papel, é o que você é.
E eu queria deixar isso registrado aqui pra audiência. Pô, obrigado. Pra mim é uma honra estar ouvindo isso de você, cara. É um cara que sabe, vive isso. É o que você falou, você trabalha com várias pessoas, tem vários outros artistas, então você tem um parâmetro. Então, você deixar isso registrado pra mim tem um peso. Eu faço muito questão grande, de fazer isso. e te agradeço. E os teus seguidores, cara, eles torcem, é diferente. Eles são. Cara, é impressionante. Cara. Quando a gente anunciou a tua chegada, a pré-chegada, sempre é uma torcida, é um negócio diferenciado, meu amigo. Obrigado. Finalizar nosso papo te deixando uma lembrança. Opa. É só uma lembrança, irmão. Mas, cara, você tá na primeira temporada nossa. Obrigado. Pra eu abrir aqui? É pra abrir. Show. É só pra você ter lá na tua casa nova, que eu tive o privilégio de conhecer. Esse cara vai amanhecer todo dia com uma vista incrível. Olha, que legal. É uma lembrancinha desse momento de ter participado aqui da primeira temporada nossa. Novembro de 2023. Ó, que lindo. Vou deixar aqui, ó. E o livro de um parceiro nosso, o Alfredo Soares, sócio do G4. Uma marca. Ele é o meu conselheiro do Aceleraí, fundador do G4 Educação. É um super parceiro. Esse livro tem a participação de mais de 100 especialistas de marketing. Sério? E tem um capítulo inteiro do Aceleraí. Por isso que eu fiz questão de deixar contigo. Que lindo, cara. Irmão, lindo. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é corrido. Você tá num dia super corrido, vai lá buscar tua filha ainda. Mas eu te agradeço, cara. Cara, foi sensacional o papo. Foi muito legal. A gente vai ter mais. E obrigado por ter acreditado no nosso projeto. Imagina. Obrigado. Tá com Deus. Valeu. Valeu, gente. Um beijo. Fique com Deus. Tamo junto. Valeu.